Aí, hoje vamos falar de Bernard Cornwell. Quem é esse autor, Bernard Cornwell? Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que dizer dele é o seguinte: não é um autor para qualquer pessoa ler. Escreve sobre guerra, sobre histórias de conquista, baseado em muita pesquisa. Tem as notas ao final explicando o que é ficção, quais são os personagens reais, quais são os personagens que ele colocou na trama para poder escrever os livros. Eu li uma trilogia ótima, tem duas dele em papel. Uma delas fala sobre a história do Arthur. Alguns conhecem como Rei Arthur, mas na verdade ele cria uma história baseada num Arthur mais real, mais guerreiro. Tem uma outra trilogia também, onde tem muitos arqueiros, começa a trabalhar a parte de arco e flecha com a habilidade que as pessoas desenvolveram. Estranhamente, segundo o próprio autor, o domínio dessa técnica apurada acabou sendo desaprendido pelos exércitos, pelas corporações. Com a utilização de armas de fogo, acabou-se não dando muito estímulo ao uso do arco e flecha ou da lança, enfim. Mas esse livro aí que você apresentou também é de guerra? É de guerra. Esse livro é o primeiro de uma, tetralogia, né? São 4 livros que ele escreveu sobre a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que aconteceu de 1861 a 1865. O Sul querendo manter, não foi só por isso, mas querendo manter o regime de escravidão dos negros, e os nortistas, já na época, dão uma cara mais atual, mais moderna para a economia americana. Foi uma guerra que eles não esperavam que fosse tão sangrenta, demorasse tanto, morresse tanta gente. Mas é como toda briga, como toda guerra, quando se começa, não se sabe como vai terminar. Então, essa foi uma guerra típica. E o livro O Rebelde, né, que é o primeiro dessa sequência de livros, ele mostra os moradores do sul dos Estados Unidos falando que, lógico, eles iriam entrar numa batalha, mas que seriam algumas poucas batalhas e em poucos meses tudo estaria resolvido. E o que se viu na prática foi outra coisa. O livro retrata, ele vai falando sobre alguns personagens reais e, como eu falei, fictícios. Em algum momento ele narra como aconteceu a primeira grande batalha, onde morreu muita gente, muitos americanos matando americanos, foi chocante para a época. Por que eu falei que esse autor não é para qualquer um? Ele narra com riqueza de detalhe, passagens de batalhas, com suas consequências, no caso, mortes, natureza dos ferimentos, muitas amputações. Isso tudo é relatado. Há aquela ideia de pouco de romancear a guerra, focar nos valores de ideais, de honra. Todo livro que vai falar uma guerra raramente não passa por esses valores. Mas é uma leitura agradável e traz aprendizado. Para aqueles que gostam de ler sobre fatos históricos, traz realmente, como pano de fundo, fatos efetivamente acontecidos.